Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus tão perfeito, tão poderoso, que apesar de ter todo o poder, de não precisar de nós para nada, nos ama com um amor tão perfeito, tão sofisticado, que consegue suportar as nossas misérias. Irmãos, observando muitas vezes as pessoas, os acontecimentos, a vida do homem aqui na Terra, a gente fica muito decepcionado com o ser humano. O ser humano realmente é muito pobre de espírito, né? É muito miserável. É impressionante, irmãos, porque a nossa vida, ela é muito curta, passa tudo muito rápido. Quem hoje está com 60, 70, 80 anos, sabe disso. Quando ele olha para trás, foi um flash. Parece que a pessoa viveu um mês e já está com 80, 90 anos. É muito rápido. E a gente não dá valor nenhum, irmãos. Nenhum de nós damos valor a esse tempo que nós passamos aqui. E não, infelizmente, não temos compromisso nenhum com os nossos descendentes. Tanto é que quando você lê na Bíblia ali, você vai ver que os servos de Deus ali são abençoados por Deus, como estamos lendo aqui esses relatos aqui no livro de Êxodo. Deus faz grandes milagres na vida deles, mesmo sem eles merecerem, e eles, quando estão na bonança, quando está tudo certo, está tudo bem, eles começam a achar que tudo o que está acontecendo de bom é por causa da capacidade deles, é por causa da força deles. Esquecem o que Deus fez, esquecem o que Deus faz. E não passam para os seus descendentes a cultura de Deus. E essa cultura vai morrendo. E o povo, quando se esquece de Deus, quando perde a cultura de Deus, ele começa a adoecer, ele começa a perecer, aonde que nós vemos nações inteiras perdidas, né? Famílias sofrendo, governantes totalmente sem sentimento humano, sem amor ao próximo, e sociedades totalmente apodrecidas, porque simplesmente não querem saber da cultura de Deus, do reino de Deus, da palavra de Deus, como Jesus falou das boas novas. Jesus falou: a vós é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chega como, irmãos? O reino de Deus chega pela palavra. É através da Bíblia, através do que está escrito na Bíblia, que você vai ter um encontro com o reino de Deus, ter um encontro com o projeto de Deus. Por isso que, se dependesse das igrejas, da religião, eles já tinham acabado com a Bíblia. O homem só não acabou com a Bíblia totalmente porque a mão de Deus está sobre ela. A mão de Deus está sobre ela. Mas há uma profecia que diz que a Bíblia vai desaparecer. As pessoas vão buscar e não vão achar. E Jesus diz lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 23 e 24, Jesus diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra,
E meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Inclusive, Jesus diz que a semente é a palavra. Jesus diz que a verdade é o que está escrito na Bíblia. João 17, 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. A única verdade que existe na terra é o que está escrito na Bíblia. É a única verdade que serve para o ser humano. O resto é enganação. E as pessoas, irmãos, não se deram conta ainda que nós estamos vivendo os melhores tempos do ser humano na terra, por incrível que pareça. Eu estava conversando com Deus hoje e estava analisando sobre isso. Estamos no tempo do conhecimento, irmãos. A pior coisa que tem é você ser enganado. A pior coisa que tem é você não saber o que está por detrás daquela porta, e não saber o que está acontecendo nos bastidores. A pior coisa que tem é você não saber que está sendo enganado. Quantas pessoas se dedicam a religiões aí, de coração, dão a sua vida, fazem sacrifício para religiosos e não conseguem ver que estão enganados. E por isso que Jesus fala que você tem que amar a palavra dele, que se você não amar a palavra dele, você não ama ele. E muitas pessoas estão professando aí no dia a dia que amam a Deus, amam a Jesus, fazem procissões, fazem caminhadas, fazem todo tipo de sacrifício, sobem escadarias de joelho, dizendo que amam a Deus, mas não tem compromisso com a palavra, com a Bíblia, a palavra pela qual Jesus deu a vida, a palavra pela qual Paulo apanhou, Pedro apanhou. Os grandes homens e mulheres de Deus sofreram e morreram por causa dessa palavra, por causa da Bíblia. E qual o valor que as pessoas estão dando à Bíblia? Nenhum, irmãos. Isso é muito sério. Por isso que Jesus diz claramente, em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Se você não conhece a Bíblia, de ponta a ponta, você está errando, ou seja, você está pecando. Ou seja, você não ama ao Senhor Jesus, você não ama a Deus, como acabamos de ler aqui. Se você me ama, vai guardar a minha palavra. Qual que é a palavra de Jesus? A palavra de Jesus é Ave Maria, é uma reza, é um livrinho. A palavra de Jesus está aqui na Bíblia, 31.105 versículos, essa é a palavra de Jesus, essa é a palavra pela qual ele viveu, tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Essa palavra que ele se sujeitou a todo o sofrimento, a toda a dor, como ele diz que nós temos que lembrar da morte dele, que foi a coisa mais terrível que já aconteceu na terra. A própria igreja, o conhecedor da Bíblia, matar um justo. E nós estamos vendo o que no mundo hoje? O que as pessoas estão escolhendo? Ao invés de escolher a coisa certa, ao invés de procurar passar as coisas certas. A Bíblia é um livro maravilhoso, a Bíblia é um livro que nos educa, que nos ensina o que é certo, o que é errado, aquilo que o homem precisa, aquilo que você deseja no fundo do seu coração, porque lá no fundo do seu coração, a pessoa espiritual que você quer ser feliz, você quer que tudo seja perfeito, você quer ser amado de verdade. E como que você vai conseguir conhecer a Jesus? Como que você vai saber por qual caminho você tem que andar? Se tem
muitos pensamentos que todos os dias passam pela sua cabeça, que são pensamentos ruins. Você maquina contra as pessoas que você ama. Você maquina contra as pessoas que você vive com elas. As pessoas da sua intimidade, você imagina maldades contra essas pessoas. Você ama mal essas pessoas. E muitas vezes você até duvida de Deus. Por quê? Porque você não tem a palavra de Deus, a Bíblia no seu coração. Porque você não quer ler. Se você disser que ama a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é um propósito com Deus para você ler a Bíblia toda, da primeira página até a última. E continuar lendo de novo, quando terminar, começar a ler de novo. E ainda assim, depois de você ler várias vezes, você vai ter que clamar a Deus para que você consiga viver de acordo com pelo menos uns 30% do que você leu. Porque tem muita gente que está lendo. O apóstolo Paulo conhecia a Bíblia toda. Estava andando atrás de cristão para prender, para matar. Por quê? Porque lia a Bíblia, mas não aceitava o que estava escrito, porque aceitava tudo que o homem falava. As pessoas não aceitam a Bíblia, mas aceitam tudo que o homem fala. Porque o homem se faz de sacerdote, se faz de papa, se faz de bispo, se faz de santo, e ele fala, você acredita nele. Ele fala, você acredita nele. Ao invés de você acreditar no verdadeiro pastor, o que Jesus fala? Eu sou o bom pastor, eu sou. Quem deu a vida por você? Jesus, o bom pastor. Esse sim você tem que acreditar nele. No homem, eu sou pastor e digo para você não acreditar em mim. Porque a própria Bíblia diz, ai do homem que confia no homem. Eu não prego eu não subo num altar para pregar eu prego ao Jesus, a esse Deus maravilhoso, esse Deus que deu a vida por mim. E você tem, irmão, que tomar uma decisão na sua vida. Hoje, por exemplo, tem os profetas do Apocalipse. Está cheio aí de profeta do Apocalipse. Ai, porque vai inundar. Ah, porque ai de quem mora na beira da praia. Ah, porque o mundo vai acabar. Porque agora vai vir um frio que vai matar todo mundo. Vai vir um calor que vai derreter todo mundo. E fora a numerologia que eles colocam em tudo isso, né? E o povo vai acreditando. Vão dizendo que a Bíblia não é muito perfeita, que faltam alguns livros, e que isso, e que aquilo, e você vai acreditando, vai se deixando levar, entendeu? Por conversa de homem. Salmos capítulo 118, versículo 8, é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens, é melhor confiar em Deus do que confiar em príncipes. Você não é chamado por Deus para confiar no homem, nem em você mesmo. Comece a ler a palavra de Deus e aceitar o que está escrito. Amém? Estamos lendo o livro de Êxodo, no capítulo 14, que diz a palavra do Senhor assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Você vai ver uma referência muito importante aqui, em Êxodo capítulo 13, versículo 18 ao 20, Números capítulo 13, no versículo 7 e 8, Jeremias capítulo 44, versículo 1. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: Então estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão que os egípcios, que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então aqui, irmãos, olha a sabedoria de Deus. Apesar de todos os sinais, prodígios e maravilhas que Deus fez ali,
né? O povo egípcio, uma grande parte, porque muitos se converteram, uma grande parte não acreditava ainda no poder de Deus. E Deus pega o povo, leva eles para um caminho que eles iam ficar presos entre as montanhas e o mar na frente e o inimigo atrás. E Faraó pensou assim, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E achou que Deus não tinha poder nenhum. Tanto os crentes fracos, como os egípcios, acharam que o Deus que tirou eles da escravidão, o Deus que fez aqueles 10 milagres, não tinha poder nenhum. E você vai ver uma referência aqui, em Êxodo 4, 21, Êxodo 7, 13, Romanos 9, 17, 22 e 23. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Você vai ver uma referência em Êxodo 15, 4, Isaías 31, 1. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e os seus exércitos, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Você vai ver uma referência em Josué 24, 7, Neemias 9, 9. Olha aqui, irmão, isso aqui é uma situação que acontece muito com a gente. Todos nós que um dia ganhamos uma Bíblia de Deus, é porque Deus, Ele fez uma aliança com a gente, sem a gente muitas vezes saber. É só você ver a história de Ciro, né? Quando Deus fala: olha, Ciro, você não me conhecia, você não me conhece. Então, Deus, Ele, quando te deu uma Bíblia, Ele já estava observando você, Ele já tinha um plano para você, um projeto para você, e já estava andando com você. E muitas vezes deixando você andar como cego, como tolo, para você aprender, né? Mas Deus sabia que na hora da sua dificuldade, na hora que você não visse uma solução, você ia clamar a Ele. Não é assim, irmãos? Não é assim que a gente faz? Na hora da dificuldade, a gente clama a Deus. Até porque quando você tem uma situação muito difícil, você sabe que o homem não pode fazer nada por você. Disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Você vai ver uma referência em Salmos 106, 7 e 8. Isso também acontece muito, irmãos. Quando você está no aperto, no deserto, na aflição, você não confia que Deus pode te ajudar. Não confia. É claro que todos nós somos fracos, irmãos. Poucas pessoas têm uma fé sobrenatural. Deus não está preocupado se você tem uma super fé. Você pode ter uma fé pequenininha, Deus sabe, Deus conhece, sabe que você é fraco. Mas o que Deus quer é que na hora da sua dificuldade, mesmo a sua fé sendo pequenininha, mesmo você sendo fraquinha, que você use a sua fé.
mesmo a sua fé sendo menor do que a de um grão de mostarda. Mas Deus quer que você use, que você se lembre que Ele é contigo. Versículo 12, não é essa a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que é melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha que equívoco, irmãos, que equívoco. Muitas pessoas cometem esse equívoco. Qual a diferença faz se você vai morrer hoje ou se você vai morrer amanhã, ou daqui a 10 anos? Essas pessoas que estavam preferindo morrer na escravidão, sujeitar os seus filhos à escravidão. Muitas pessoas prendem passarinhos numa gaiola e acham que estão fazendo bem. Às vezes, quando eu falo com uma pessoa, você gosta desse passarinho? Não, eu amo. Paguei uma fortuna por ele. Então solta ele. Ele nasceu para voar, não nasceu para ser preso. Ah, se eu soltar ele, vai morrer. Mas dentro da gaiola ele vai morrer também. Ele vai morrer dentro da gaiola. Deixa ele voar 2 minutos. Ele voar 2 minutos e morrer. Morreu livre. Não há coisa mais linda do que ser livre. E aqui você vê que muitas vezes, na dificuldade, as pessoas negam a Deus. Nós não temos que temer nem a morte. Jesus falou que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, ressuscitará. O projeto de Deus para nós é de ressurreição e vida eterna. A igreja está pregando a terra, as pessoas estão pensando na terra. Essas pessoas aqui tiveram a oportunidade de ter uma vida entregue a Deus, de adorar a Deus, porque viram Deus presente, todo o poder de Deus, mas eles queriam o quê? Eles queriam um rei humano, eles queriam coisa material, eles queriam castelos, queriam ouro. Mesmo sabendo que a nossa vida é miserável, você vai viver só até ali, irmão. Só até ali. Você está na fila. Você nem sabe o número seu, porque a fila tem número aleatório. Quando você menos esperar, você vai. É melhor morrer fiel a Deus, fiel à palavra de Deus. Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. Olha a fé de Moisés, irmãos. Olha a fé de Moisés. Pelo relato da Bíblia aqui, Deus não tinha falado com ele o que ia acontecer. Mas ele tinha fé que Deus ia livrar. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Você vai ver uma referência aqui, no versículo 14, em Isaías 30:15, Deuteronômio capítulo 1, versículo 30, Deuteronômio 3:22 e Deuteronômio 24. Josué 10:14 a 42, Josué 23:3, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 29, e Salmos, capítulo 46, versículo 10. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha, para Deus tudo é possível, irmãos. Se Deus, muitas vezes você está perante o mar e alguma coisa te oprimindo, que você não vê saída, e se Deus achar que você tem que ficar ali, é porque Deus está querendo alguma coisa para o seu bem. Deus jamais vai fazer o mal para você, jamais. É melhor você morrer crendo.
Porque Jesus diz, é melhor você perder uma perna, você perder um braço, você perder um olho, mas entrar para o reino de Deus, ressuscitar. Às vezes aquela dificuldade, aquela pressão, aquela aflição, é para que você reveja muitas coisas que você fez lá atrás, que você precisa de melhorar. Todos nós, irmãos, sem exceção, fizemos muitas coisas que nós mesmos condenamos e que, se olharmos para trás com o olhar certo, nós vamos dizer, olha, eu errei, mas eu não quero mais errar. Esse é o cristão é aquele que vê o seu erro, ele vê o seu pecado, ele vê o seu defeito, o seu próprio defeito, e ele fala, eu não quero mais pecar, eu não quero mais cometer esse erro, cometer esse defeito. Então, muitas vezes, Deus, ele vai te deixar naquele deserto para você evoluir, para você estar capacitado para viver com ele no céu. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Você vai ver uma referência em Êxodo, capítulo 23, versículo 20, Êxodo 32, capítulo 32, versículo 34, Números, capítulo 20, versículo 16, Isaías, capítulo 63, versículo 9. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. Você vai ver uma referência em Salmos, capítulo 66, versículo 6, Salmos 78, versículo 13, Salmos 74, versículo 13, Salmos 106, versículo 9, Salmos 114, versículo 3, Isaías, capítulo 63, versículo 12. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Você vai ver uma referência em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, Hebreus, capítulo 11, versículo 29. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Olha aqui, irmãos, uma coisa interessante, porque Deus é que abriu o mar e é Deus que ia fechar o mar. Mas ele mandou Moisés estender a mão. A mão de Moisés não tinha poder nenhum, irmãos. Mas Deus estava com ele, e Deus queria honrar ele. Muitas vezes você está numa situação, você é servo de Deus, você é serva de Deus, Deus quer te usar
para curar uma pessoa, para abençoar uma pessoa, mas você não se coloca na posição de servo. Presta atenção na palavra do Senhor. Então Moisés estendeu a sua mão e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua mão direita e à sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel daquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Você vai ver uma referência lá em João, capítulo 2, versículo 11, e João, capítulo 11, versículo 45. E aqui o que nós vemos, irmãos, no versículo 31, é aquela fé momentânea, que quando Deus faz um milagre, aqui diz, e creu no Senhor e em Moisés. As pessoas creem. Aí passa um tempinho e já se esquecem. Porque são materialistas. Estão pensando só no milagre. Não entendem que o milagre, ele só serve para quebrantar o do coração. Todos os sinais e prodígios e milagres que Deus fez aqui foi apenas para que as pessoas de coração duro se convertessem. Amém, irmãos?